Olá, segundo ano. Para a gente encerrar o conteúdo sobre o Reino Monera, a gente não poderia deixar de falar sobre um assunto muito importante ligado a esse reino, que é a utilização de antibióticos. Então, na aula de hoje, a gente vai analisar um pouquinho como os antibióticos funcionam e a importância de ter cuidado ao utilizar essas substâncias. Gente, então vamos começar entendendo o termo antibiótico. Anti, né, significa contra, tá? Biótico vem de biose, que significa um indivíduo que tem vida, né? Lembram lá do conceito que a gente viu lá no fundamental? Fatores bióticos e abióticos. Bióticos é o que tem vida. Então, antibiótico é uma substância, ela pode ser sintética, isso é, né, criada em laboratório, ou ela pode ser natural. Naturais é bom, né? Ela pode ser natural, tá? Então, a gente pode extrair de fungos, enfim, de um outro ser vivo, tá? Essa substância. Mas é importante que a gente entenda que antibióticos são específicos, tá? Na destruição de bactérias. Então, em nenhum momento eu vou tomar um antibiótico para destruir um vírus, para destruir um fungo, para destruir um verme, tá? Antibiótico é específico na destruição de bactérias, ou seja, tem uma questão que vai pegar bastante na hora de vocês responderem, tá? Um vestibular, enfim, uma prova sobre esse conteúdo, que é reconhecer doenças que são causadas por bactérias e que possam ser tratadas com antibiótico. Então, todas as bacterioses, elas são tratadas com antibióticos. Ah, mas se eu tiver uma gripe, não vai tratar com antibiótico, tá? Então, a questão de saber a diferença de doenças causadas por vírus e doenças causadas por bactérias é extremamente importante. Gente, então, bem resumido, tá? A gente ingere esses antibióticos. Esses antibióticos, eles passam pelo nosso sistema digestório, chegam, né, lá no estômago, onde essa cápsula aqui, ela é destruída pelo ácido do estômago, e aí esse medicamento que está aqui dentro, né, esse pozinho, vai até o nosso intestino e vai absorvido pela corrente sanguínea. Importante lembrar que quando eu estou, né, querendo destruir bactérias, bactérias têm células procariontes. Então, essas substâncias que estão dentro do antibiótico, elas são específicas para destruir esse tipo de célula. Ah, elas vão fazer mal para o nosso corpo? Não. Tá? Elas destroem células procariontes. Nós temos células eucariontes. Então, a gente tem aqui um conceito, né, que os antibióticos, eles têm que reconhecer a célula que eles vão agir, né? Lá o conceitinho de chave fechadura. Então, eles vão agir especificamente nas bactérias, tá? E eles podem causar um monte de coisa nas bactérias. Então, o que eles podem fazer? Eles podem agir lá no material genético, então eles vão complicar, tá? A duplicação desse material genético, então essa bactéria ela não vai conseguir se dividir em duas, ou eles podem destruir as enzimas que estão dentro da bactéria, que são responsáveis por realizar algumas reações químicas, como a própria duplicação do DNA ou a produção de uma substância específica. Podem destruir a membrana plasmática ou, né, inibir a produção, né, a síntese da parede celular, e aí essa bactéria ela pode literalmente se romper e esse conteúdo extravasar, tá? Ou ainda, o antibiótico pode inibir a síntese de proteínas. Então, essa bactéria não vai conseguir mais produzir proteínas, logo, né, ela acaba sendo destruída, ok? Então, assim, cada antibiótico vai agir de uma forma diferente, tá? Então, são essas aqui as formas mais comuns que a gente tem de ação desses medicamentos em cima das bactérias. Outra coisa importante, gente, dentro desse conteúdo, é que quando você tá com alguma doença causada por bactéria, com alguma bacteriose, o médico ele indica, tá? Um medicamento específico, né, o antibiótico, porque cada bactéria ela vai ser mais sensível a um antibiótico específico,
Mas existe algumas situações em que o antibiótico ele não faz mais efeito. Então, geralmente, os médicos, né, quando você está no hospital, enfim, eles não vão deixar de medicar a pessoa, então eles acabam indicando um medicamento mais forte. Mas o correto é a gente realizar um tipo de exame que se chama antibiograma. O que é esse exame? Em laboratório, você pega a secreção que contém a bactéria da pessoa e você cria um meio de cultura. Isso daqui é um meio de agar-agar, que é uma alga, tá? Uma alga vermelhinha, né? E aí você faz um meio de cultura. Faz tipo uma gelatina mesmo com ela, deixa ela se solidificar e passa a bactéria aqui em cima. Tem um swab, tipo um cotonetes, na verdade. E aí você passa aqui, a bactéria ela começa a se desenvolver ali. Para você saber qual antibiótico vai causar mais efeito, tá vendo essa rodinha branca aqui? Você mergulha em um antibiótico. Então, aqui eu tenho 4 tipos de antibiótico e eu vou ver qual deles vai ter uma ação melhor. Então, ao redor, essa partezinha aqui meio branca, né, mais clarinha, é onde a bactéria ela consegue crescer. Então, se vocês olharem, ó, ao redor dos antibióticos tem uma parte bem vermelha. Aqui está indicando que a bactéria ela não cresce. Então, todos esses antibióticos aqui, eles são eficientes para essa bactéria. Obviamente, né, este daqui e esse daqui, onde as rodinhas elas estão maiores, né, as bactérias não conseguiram chegar muito perto, seriam antibióticos mais fortes e que poderiam ser utilizados no tratamento se a pessoa tivesse uma determinada dificuldade, né? Mas aqui, se você usasse qualquer um dos antibióticos, faria efeito. Agora, dê uma olhada nesse antibiograma aqui da ponta. Olha só, tenho vários antibióticos, né? Cada pontinho branco é um antibiótico diferente. Olha só quais iriam funcionar. Então, este daqui, olha, a bactéria ela não conseguiu crescer perto dele, então é um antibiótico que levaria as bactérias, né, à morte. Este daqui também. Esses aqui, olha só, as bactérias elas cresceram em cima deles, então são antibióticos muito fracos, né? Ou essa bactéria ela já se tornou, né, resistente a essas substâncias, a esses antibióticos, né? Esses aqui são antibióticos que funcionariam mais de uma forma, né, mais fraca, tá? Menos agressiva. Aqui vocês têm a mesma coisa, né? Se eu tivesse que indicar quais antibióticos são mais eficientes desse antibiograma, eu teria esse daqui, né? Eficiente, esse daqui, tá? Esse daqui, enfim, todos iriam funcionar, alguns mais eficientes do que outros. E esse aqui de cima, né? O antibiótico que mais funcionaria seria esse daqui. Olha só como as bactérias elas não conseguem crescer ao redor. Então, o correto, realmente, né, gente, seria realizar antibiograma para você saber qual antibiótico você utiliza para tratar aquela doença. É claro que às vezes não é aconselhável você usar um antibiótico tão forte como esse, porque aí tem, né, uma característica que é selecionar aquelas bactérias que são mais resistentes a esse antibiótico e acabar formando uma linhagem de bactérias super resistente. Então, é muito importante que o médico analise qual dos antibióticos é mais eficiente para aquela doença, tá? Gente, então nós já sabemos, né, como que os antibióticos eles vão agir para destruir as bactérias. E aí, a gente tem algumas questões que a gente precisa discutir. Primeiro, eu preciso lembrar que bactérias, elas se dividem muito rápido, tá? Então, eu tenho bactérias que se dividem a cada 20 minutos, a cada 40 minutos, a cada 50 minutos. Então, vamos mais ou menos, né, utilizar aqui como exemplo uma bactéria que consegue se dividir a cada 45 minutos. Depois de 12 horas, a gente já vai ter 100 mil bactérias no interior do organismo. Então, esses antibióticos, eles precisam, né, de um tempo para conseguir agir. É por conta disso que você tem que tomar o antibiótico no horário adequado.
É por isso que antibiótico é de 8 em 8 horas, de 12 em 12 horas, enfim, para você manter a mesma quantidade da substância no organismo. Se você esquecer de tomar 2, 3 horas depois, essas 3 horas aí de janela, né, você já tem muita bactéria se desenvolvendo, tá? Então, essa é uma das partes principais. Tomar o medicamento no horário correto e tomar pelo período indicado. 7 dias, no 5º dia eu tô melhor, não tenho mais sintoma nenhum. Minha dor de garganta já passou, minha infecção urinária já passou, tá ótimo, não vou mais tomar aqueles 2 dias. Vou guardar para a próxima. Erradíssimo, gente, porque o que pode acontecer? Se a gente tomar o antibiótico, é uma coisa óbvia, né? Quem é que vai morrer primeiro? As bactérias que são mais fracas. Eu tô fazendo uma seleção natural aqui. É a mesma coisa a gente botar todo mundo numa floresta para correr. Quem é que vai sobreviver? Quem estiver mais adaptado àquele ambiente. Então, eu tenho bactérias que já têm um nível de resistência ao antibiótico. Pensa, elas estão sendo agredidas a vida inteira por essas substâncias. É óbvio que elas vão começar a elaborar estratégias para conseguir se defender dessas substâncias. Qual que é a estratégia delas? Não é nenhuma estratégia, né? Uma mutação, uma modificação no DNA. E aí elas podem se reproduzir umas com as outras e passar essa mutação que elas apresentam no DNA. Então, naturalmente, eu já tenho bactérias que são mais resistentes e outras menos. Então, o antibiótico vai primeiro destruir essas menos resistentes, que aqui estão representadas, né, pelas cores mais claras. Depois que ele destruir as mais fraquinhas, vai ficar aquelas bactérias que, naturalmente, elas já são mais resistentes. Então, aqui eu tenho as bactérias mais escuras, cores mais fortes aqui, né? Que vão indicar as bactérias que são resistentes àquele medicamento. Se eu parar de tomar o antibiótico no 5º dia, o que vai acontecer? Eu vou ter uma linhagem no interior do meu organismo só de bactérias resistentes, porque eu já destruí as fracas. E aí, essas bactérias resistentes, se não tiver antibiótico presente, elas vão se dividir. E aí vão formar uma população enorme de bactérias super resistentes. Logo, gente, isso daqui, né, se vai voltar os sintomas e provavelmente esse antibiótico que eu tomei lá no início não vai mais fazer efeito para essa colônia de bactérias super resistente. Então, eu vou ter que ter um outro antibiótico. Eis o problema. Cada vez a gente está selecionando bactérias mais resistentes. E aí, eu tenho uma janela. Será que os antibióticos que a gente tem hoje vão dar conta de destruir essas bactérias que a gente está cada vez, deixando mais resistentes? Isso é culpa exclusivamente nossa, não é do medicamento, tá? Gente, então, o surgimento de bactérias resistentes a antibióticos já é um assunto que está em discussão há muito tempo pela comunidade científica. É uma preocupação muito grande. Como que a gente pode tratar essas bactérias super resistentes, ok? Então, a gente viu, né, que um dos principais problemas é a utilização errada dos antibióticos. Então, quando a gente vai discutir como surgem essas bactérias super resistentes, primeiro, essa aqui é uma culpa mais nossa, né, do ser humano no geral, meros mortais que somos. Então, uso excessivo de medicamentos sem controle. É isso que eu falei para vocês. Tá com uma gripe, tem um antibiótico que sobrou, você vai lá e toma um antibiótico para se tratar, tá? Ou toma durante 5 dias, o tratamento era para 7. Toma na hora errada. Okay? Então, isso daqui é um dos motivos que acaba induzindo as bactérias mais resistentes a sobreviverem e formarem uma linhagem só de bactéria resistente. Outro ponto que a gente precisa entender é o uso de antibióticos na pecuária. Não sei se vocês sabiam, mas na ração dos animais que são criados em abatedouros, frango, porco, gado, são usados antibióticos na ração para evitar doenças nesses organismos. Então, quando a gente urina, ou nas fezes, enfim, saem os restos desses antibióticos e isso pode chegar na nossa mesa também. Então, tem muito resquício, de antibiótico na carne desses animais, ou ainda
né, na contaminação da água através da urina e das fezes desses animais e pode acabar, né, assim como seleciona bactérias nesses animais, e já tem um estudo de muitas bactérias que se tornaram resistentes, né, em porcos, frangos e afins, isso pode trazer uma complicação para a gente. Vocês sabem, né, que existe uma troca de bactérias e vírus que vivem em animais passarem a viver na gente por conta de uma mutação, enfim, como aconteceu com o coronavírus agora, tá? E aí também é um dos problemas e um dos maiores problemas. Então, isso daqui a gente precisa buscar a legislação específica, tá? Que controla esse uso de antibióticos. Outro ponto é antibióticos piratas. Esses antibióticos piratas são aqueles que são mais fraquinhos, são aqueles que são falsificados, enfim. Isso vai acontecer muito em lugares que já tem uma certa precariedade, em lugares mais pobres, né? Então, muitas vezes as pessoas, nem as pessoas, os hospitais, né, gente, eles não têm dinheiro para comprar medicamentos específicos, acabam optando por medicamentos mais baratos e traz uma série de problemas também. E a ausência de hábitos de higiene. Isso daqui eu acho que a gente vai melhorar bastante depois que a gente sair dessa crise toda. Mas não lavar a mão, tá? Não usar álcool gel, enfim. Coisas específicas, hábitos de higiene básico. Escovar dente, tomar banho, tá? A ausência de hábitos de higiene também induz a formação de bactérias resistentes, certo? Gente, então, como eu falei, já está se estudando muito, tá? Em cima de criação de novos antibióticos, mas criar um antibiótico é caríssimo, demora muito tempo. Então, os cientistas, eles precisam buscar outras estratégias, né? Então, se vocês... basta dar um Google rápido, vocês vão ver quanto de alerta já foram emitidos por conta da falta de antibióticos para destruir essas bactérias que já se tornaram resistentes. Então, se estima que daqui a alguns anos os antibióticos eles não façam realmente mais efeitos, tá? Essas bactérias, a gente acabou já selecionando as bactérias resistentes, então a gente precisa buscar outras estratégias. Já tem vários antibióticos novos em estudos, eu acho que 60 novos antibióticos estão sendo estudados, mas vocês sabem, né, que para liberar uma substância é um processo bem complicado. Então, uma das alternativas seria utilizar esse ser aqui que a gente viu lá na aula, ainda em sala, que são os bacteriófagos, né? Que é um vírus que destrói especificamente bactéria. Então, os cientistas estão analisando para utilizar esse vírus aqui, introduzir ele no organismo das pessoas que estão doentes, e esse vírus vai dar conta de destruir as bactérias que estão causando doenças. Então, é um vírus bem específico, seria um processo bem mais barato, e aí já está se tornando uma estratégia, tá? Para a gente conseguir tratar. Gente, não teria como finalizar de forma diferente, tá? A não ser falando sobre a azitromicina. Quem está acompanhando notícias, quem está lendo sobre o tratamento do coronavírus, né, da Covid-19, já ouviu falar muito sobre esse nome. Então, a azitromicina é um antibiótico que está sendo estudado, está em pauta como um dos promissores tratamentos para a Covid-19. O que a gente precisa entender? A azitromicina é um antibiótico. Antibiótico serve para tratar o quê? Bactérias. Então, a Covid-19 é causada por um vírus. Quando a gente tem uma doença causada por vírus, a gente tem que tomar um antiviral, não um antibiótico, tá? Então, a azitromicina, ela não destrói, em hipótese alguma, o vírus, né? E está se falando muito da azitromicina junto com a cloroquina, com a hidroxicloroquina, enfim. É um estudo em pauta, tá? Mas por que a gente estaria utilizando um antibiótico para tratar a doença, né? Alguns cientistas, um grupo de cientistas acredita que ele diminua a ação inflamatória do nosso corpo. Então, o que a gente precisa entender? Que existem várias formas de defesa, né? Então, primeiro, a gente tem uma resposta inata,
que é isso? É quando os nossos glóbulos brancos, as nossas células de defesa, elas vão lá e tentam atacar vírus, bactérias, enfim, o que seja. E depois a gente tem uma resposta adquirida, que é quando a gente produz anticorpos, tá? Quando esses glóbulos brancos eles estão em ação, essa resposta imunológica, essa inflamação que causa internamente no nosso corpo é muito alta. E aí pode causar pus, enfim, secreções, tá? E aí a azitromicina acredita-se por um grupo de cientistas, não tem nada comprovado ainda, que isso esteja em pauta para acabar diminuindo a ação do coronavírus, ok? Então, é importante entender, em nenhum momento ela vai destruir o vírus, assim como a cloroquina também não vai destruir o vírus. Não tem quem destrua o vírus, quem tem que destruir o vírus são os nossos glóbulos brancos, ponto. A gente tem que tratar os sintomas, por isso que pessoas que têm coronavírus, né, de uma forma mais leve, os sintomas mais comuns, tosse, febre e afins, né, dor de cabeça, dor de barriga, tá? Elas acabam indo para casa e só voltam para o hospital se tiverem com problemas respiratórios, falta de ar e afim, porque não tem o que fazer, né? Você tem que tratar os sintomas. Aí depois, se tiver numa fase da doença, tá? Onde vai estar atingindo, né, o pulmão, aí sim você entra com outros tratamentos, tá? Com remédios para diminuir aquela resposta inflamatória do corpo. Então, cuidado na hora que a gente for ler notícias referentes a esse assunto.